voltando aqui, nós vamos agora para a página 7, tá certo? Abram aí o material de vocês na página 7, onde tem escrito ler é legal. Para a gente continuar com nossas atividades, vocês vão precisar voltar lá no texto da mestra Silvina para vocês responderem, tá certo? Então vamos lá. O texto que você leu contém muitas informações sobre uma aula, não é isso? Fala lá o modo que a sala era arrumada, o modo que os alunos chegavam na sala, né? As lições que eles faziam no dia, então fala muita coisa. Então marque a alternativa que melhor resume o texto. Qual é o resumo que fala do texto aqui? Letra A. O texto traz informações sobre várias atividades feitas na aula a partir da lembrança poética do eu lírico, ou seja, da lembrança poética de Cora Coralina. O texto descreve o planejamento de um dia de aula, a organização da sala e o comportamento dos alunos. Qual é a resposta que vocês acham certa? Leia com atenção, viu? Para responder essa aqui. 2. O texto que você leu é um poema ou um texto informativo? O que vocês acham? Aí tem que dizer e justificar, certo? Explicar na frente aí o que é. 3. O texto A Escola da Mestra Silvina relembra uma aula. Quando fala da sala de aula, qual a intenção da autora? Quando ela fala daquela sala, né, do tempo que ela estudava, a intenção dela é argumentar, é divertir, é emocionar ou é ensinar? Só é lembrar aí da finalidade dos poemas, né, que aí vocês vão marcar certinho aí. 4. Converse com o colega do lado sobre as principais características de um texto poético e escreva-as aqui. Como a gente não está na sala de aula, não tem o nosso coleguinha do lado, então você vai escrever aí com suas próprias palavras as características do texto poético. Lembra o que eu falei? Ele é escrito para nos emocionar, ele é escrito em versos, né? Tem lá uma melodia, tem um ritmo, então vocês formulem a resposta de vocês aí, tá certo? Aí eu coloquei aqui o textinho para vocês lembrarem que tem que voltar para ler o texto, tá certo? Número 5, estou na página 7 ainda. Na fonte do texto, há informações de onde ele foi retirado, o autor, o livro do qual ele foi retirado, o lugar de publicação, a editora, total de edições e ano de publicação. Todas essas informações, tornei colocar o textinho aqui, ó, para mostrar para vocês que todas essas informações que vocês vão responder aqui, ó, eles estão aqui no finalzinho do texto, ó. Tô dando essa colher de chá porque é a primeira vez que a gente está trabalhando com esse material, mas não vou ficar mostrando sempre não. Então, a fonte de todo o texto, ele vem sempre abaixo do texto. Então, procurem aqui a pergunta, ó, e responda, tá certo? 6. A palavra fragmento que aparece na fonte do texto indica que aqui no finalzinho tem escrito fragmento, ó. Quando eu li, eu falei que esse texto era um fragmento. O que significa fragmento? Quem prestou atenção vai saber. Responde aqui, marca a resposta correta. Qual pontuação reforça o sentimento de saudade do eu lírico? Lá quando ele fala, né, reforça o sentimento de saudade. Qual é o sinal de pontuação que indica isso? É os dois pontos, a vírgula, a interrogação ou ponto e vírgula? Ela demonstra a saudade dela lá no final do texto. Qual é o ponto? Qual é o sinal de pontuação que tem aí no final? Aí vocês marcam o X, tá certo? Questão 8. Já estou na página agora 8, tá certo? Na quarta estrofe do texto, a exclamação em bença mestra, olha a exclamação aqui, ó. Essa exclamação revela o quê? A afetividade, né? Os alunos gostavam dela, era por isso. Revela o autoritarismo da professora, da mestra. Revela receio, medo ou respeito que os alunos tinham pela professora. 9. O termo onde, na última estrofe do texto, dá a ideia de... Quando a gente fala onde, a gente está falando em causa, em lugar, em modo ou em tempo. Quando eu falo onde, qual é dessas três palavras aqui, ó, que eu quero me referir? Desculpa. 10. Leia o poema visual abaixo. O que está escrito aqui nesse poema visual? Lixo. Não é isso? Mas se a gente observar, ó, direitinho, dentro do texto lixo, do poema visual lixo,
tem escrito uma palavra aqui, ó, luxo. Então, isso é um recurso dos poemas visuais, não é isso? Lembra dos poemas visuais que usam texto e imagem? Então, o autor aqui quer passar uma mensagem. Número 11. O poema ao lado, além de fazer uso da linguagem verbal, né, das palavras, utiliza o recurso da imagem. Botou o nome bem grande aqui, lixo, a imagem, né? Lixo. O que se destaca como tema desse texto é uma reflexão sobre o desperdício de alimentos, a doação de roupas, sobreviver da coleta de lixo, a relação entre lixo e luxo. A gente sabe, né, da questão da reciclagem, disso tudo, né, que muita coisa que a gente joga fora a gente poderia reaproveitar. Então, o que está falando aqui? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem? Aí vocês marquem aqui. 12. Explique com suas palavras qual foi a intenção do autor ao dar uma forma gráfica diferente a esse poema. Por que vocês acham que ele resolveu escrever dessa forma? Aí vocês escrevam aqui, tá certo? E a última parte da atividade, gente, imaginem a escola da mestra Silvina com todos os alunos. Como seriam os momentos que iniciavam aquela aula? Como era a expressividade nos rostos e atitudes de todos? Como é que eles chegavam alegres, tristes, né, com medo? O que vocês acham? Como a professora se dirigia a todos? Você vai elaborar um texto dramático com uma sequência de diálogos entre os alunos e a professora. Então, diálogo, gente, é uma conversa, né? Entre entre duas ou mais pessoas, não é isso? Quando a gente vai passar o diálogo por papel, a gente precisa prestar bastante atenção. Vocês vão ler isso aqui, ó, e eu vou explicar o que vocês vão fazer. Quando a gente vai passar o diálogo para o papel, a gente precisa prestar muita atenção nos sinais de pontuação. Então, a primeira orientação, a última questão que vocês vão fazer é essa aqui, vocês vão fazer no caderno de português, tá certo? Porque aqui nesse caderno não tem o espaço para vocês fazerem. Então, vocês vão para o caderno, vai colocar o nome da escola bonitinho, a data de hoje, tudo certinho. Aí a gente vai fazer um texto. Primeiro, a gente vai pensar no espaço. O espaço vai ser a sala de aula. Então, é uma rotina de uma sala de aula. Os personagens, eu quero 2 alunos e a professora. Então, tem 3 personagens e o texto de vocês tem que ter 2 alunos e a professora. Eu coloquei aqui com exemplo João, Maria e a professora Joana. Vocês podem colocar outros nomes, não tem problema. E aí eu dei um exemplo, não é para copiar o meu, vocês vão criar o de vocês. Não precisa ser texto grande, não. Textinho curto, né? Mas cumprindo o objetivo que eu quero. Então, vocês vão fazer o diálogo entre os alunos e a professora. Aí, por exemplo, eu dei o exemplo, João chega. Bom dia, professora. Aí Maria, bom dia, Pro. Aí a professora fala, bom dia, tudo bem com vocês? João, tudo bem, professora. Maria fala, tudo ótimo, professora, hoje é meu aniversário. Aí a professora responde, que legal, Maria, parabéns. Desculpa, então temos aqui um diálogo, né? Um textinho curto, mas um diálogo, é uma conversa. Então eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês uma conversa entre uma professora e 2 alunos. Não precisa botar mais não, para não ficar um texto longo, tá certo? Então, gente, qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, tanto eu quanto a professora Luciana, tá certo? Caprichem na letra, façam a atividade com atenção, qualquer dúvida é só chamar no privado. Não esqueçam de tirar foto da atividade e mandar depois, tá certo? Então, beijos da Pro Elisângela e até a próxima.